Olá pessoal, está começando mais um podcast e hoje é um Executive Talk especial onde a gente está gravando aqui no Schneider Electric e onde eu entrevisto o CEO Brasil, Marcos Matias, e é uma honra absurda para a gente te entrevistar, então muito obrigado por nos receber aqui, Marcos. Que isso, o prazer é todo meu, é um orgulho recebê-los aqui no nosso site, no Green Tower, aqui na Zona Sul de São Paulo. E obrigado, Gerson, obrigado, Joel, pela oportunidade. É um prazer. Começando assim, são quase 20 anos de carreira na Schneider, né? Queria que você contasse um pouquinho desse resumo, né? Como é que foi a entrada, o desenvolvimento e enfim, hoje os planos e o que você tem feito ultimamente. Quase não, são 32 anos de história na Schneider Electric. 32 anos? Eu perdi essa então, eu já estava 19,4 aqui. Esse negócio do LinkedIn nem eu atualizo direito, sabe? Eu deixo ali porque senão, né? Mas são 32 anos na Schneider, eu comecei como estagiário na Schneider Electric e tive a oportunidade de passar por diversas áreas, diversos setores, diversas cidades, diversos países, e chegar a voltar a ser como presidente da Schneider Electric aqui no Brasil. Então foi Você começou como estagiário. Legal. Comecei como estagiário. Aquela carreira tradicional, raiz, começa como estagiário e vai subindo. E já não é mais tão comum, né? Executivo de uma empresa só é realmente raro hoje em dia. A gente quer raiz. Mas sabe por que eu coloco isso dentro da Schneider Electric? É muito interessante porque eu acredito que a Schneider Electric não foi a mesma empresa ao longo dessa jornada, né? A Schneider Electric é uma empresa que começou como metalmecânica. Então, imagina na época lá atrás, com trens e toda a parte mecânica de painéis. E aí, um visionário falou, pô, o mundo vai ser cada vez mais elétrico. E vamos investir nos equipamentos elétricos. E aí investiu em disjuntores, contatores, relés. Entram duas marcas muito poderosas da Schneider, que acabou se transformando em Schneider, que é a Melangerhans e Telemecanique, que o público deve conhecer bastante essas marcas. E a Schneider começa essa jornada na parte elétrica. Aí eu digo que o nosso atual chairman, na época CEO, nos fez outra disruptura nessa jornada, transformando de novo a companhia e começa a falar de eficiência energética. Eu lembro que eu era até da área de vendas nessa hora e eu falei assim, puxa, eficiência energética, matemático, engenheiro, vai diminuir o consumo de energia, vai diminuir o uso de equipamentos, vai diminuir as minhas vendas, né? Desespero total, aquela coisa de louco. Mas no final, ele tinha razão. Ele tinha razão porque ele olhou que o mundo tem que ser mais eficiente e aí começa a nossa outra mudança, que é a sustentabilidade. Porque não vai existir planeta se a gente não for mais eficiente, se a gente não usar melhor os recursos naturais do planeta. E esse caminho trouxe um brilho para a companhia importante e uma responsabilidade cada vez maior para cada um de nós que trabalhamos aqui na Schneider Electric. E agora vem a última, que é o seguinte, que essa eficiência, essa sustentabilidade carrega com você toda a análise de dados, porque quando você tem os dados disponíveis e pode analisá-los, você pode ser mais eficiente. E essa análise vem dos softwares, e a empresa investiu nesse portfólio muito grande de softwares. Então, em resumo, por que 32 anos? Porque em 32 anos a companhia foi mudando e eu fui participando de diversas companhias diferentes, e isso que me dá orgulho de ficar aqui. E não é só um crescimento para a economia em si, tem um propósito por trás, né? Sempre pensando na inovação, desse mercado de energia, enfim, de sustentabilidade, né? De responsabilidade. Então teve bastante propósito nesses 30 anos. Né? Muitos propósitos. Não cansa, né? Passa rápido, né? Não, passa porque também fui adquirindo posições diferentes, fui aprendendo em cada uma dessas novas posições, aprender a liderar equipes, aprender a inspirar pessoas, aprender a projetos sociais, participar de projetos sociais. A equação da Schneider é muito importante também. A gente entende que o mundo vai ser cada vez mais elétrico e cada vez mais digital. E essas duas equações vão levar a um planeta mais sustentável. Eu tenho certeza disso, que a gente chama de eletricidade 4.0,
a indústria 4.0 ou a automação universal, e essas duas somadas se levam à sustentabilidade. Você não vai abandonar a eletricidade. A eletricidade, cada vez a gente está vendo que a gente cada vez mais tem uma necessidade maior por eletricidade, não só pelo uso de smartphones, mas o uso da nossa casa toda. A nossa casa toda está conectada. Então, é o que a gente chama que a vida está conectada. Somado a isso, traz os dados da eficiência e da automação, olhando para o lado da indústria, como é que meus processos vão ser mais eficientes nos usos dos recursos naturais. E aí eu falo de eletricidade, falo de água, falo de gás. Você tem que usar esse recurso cada vez mais eficiente. Por isso, os dois, usando a eletricidade de uma maneira sustentável, usando os recursos naturais cada vez mais eficiente, você tem um planeta mais sustentável. Planeta mais sustentável significa não gastar com o planeta B, porque realmente o planeta B, na minha modesta opinião, está longe, parece que está perto, mas está longe, e vamos gastar muito dinheiro para chegar lá. Enquanto se você investir aqui, agora, só com reduções de 30%, a gente já consegue se alongar essa vida desse planeta maravilhoso que a gente vive. E Marcos, quando a gente fala na transição energética global, que a Schneider Electric se posiciona como referência nessa transição, existem, claro, compromissos de sustentabilidade e está muito ligado à inovação. Quais são os objetivos da Schneider Electric em termos de inovação para o futuro e como que você lidera isso no Brasil? É super interessante a tua pergunta, porque esse tema da sustentabilidade, essa jornada, ela começou há 15 anos na Schneider. Não foi algo que começou ontem. Inclusive, talvez uma das primeiras companhias que começou a debater o tema e levar com maior seriedade esse tema nessa discussão. E aqui no Brasil não foi diferente, tá? Para você ter uma ideia, a gente tem um Sustainability Index, né? Um índice de sustentabilidade dentro da companhia, que faz parte dos bônus de todos da companhia. Então, isso é um outro dado importante. Não é só bônus da diretoria ou dos líderes da companhia. Todos têm, dentro da sua bonificação, o tema da sustentabilidade. Cultura se muda dessa forma, quando a importância desse tema está em todos. E esse Sustainability Index, ele é composto por 11 indicadores globais, que eu já vou comentar sobre eles, que passam pelo ESG, então meio ambiente, social e governança, e um local, o 12º local, que é, principalmente, a gente trabalha muito fortemente acesso à energia e treinamento. Preparar as pessoas, porque quando falamos de eletricidade, nós estamos mexendo com algo de risco. Então, nós temos que capacitar as pessoas. Não é só levar a energia na ponta, mas capacitá-los e preparar para essa manobra, como gerenciar esse risco, como gerenciar essa energia. Nesses indicadores, a Schneider tem um compromisso super claro. 2025, já amanhã, nós queremos ter neutralidade do carbono. Nós já estamos trabalhando faz tempo no Escopo 1 e 2. Escopo 1, lembrando para todos, o Escopo 1 é você usar da tecnologia ou dos novos produtos que são mais eficientes dentro da sua própria casa, dentro da sua própria fábrica, dentro do seu próprio edifício. E aí você já gera eficiência. Escopo 2 é que tipo de energia você usa. É uma energia limpa? É uma energia de fontes fósseis? Como é que você vai equilibrar essa equação, levando cada vez mais energia limpa? Energia limpa, solar, hidro é uma energia limpa, eólicas e toda essa componente. E o escopo 3, que é um escopo um pouco mais distante, mas que todos têm que começar a trabalhar, é levar na sua cadeia de valor, que é chegar no ponto onde mais ou menos você falou. Então, por isso, nosso compromisso de neutralidade 2025, nós tínhamos um compromisso 2030 ser net zero, nós antecipamos para 2029. Um ano. E o ano parece assim, mas só um ano. Não, o ano é muito nesse net zero, é realmente não produzir mais nenhum dióxido de carbono que afete o nosso planeta. E aí nós vamos para a cadeia... E nesse quesito, nós já estamos trabalhando com 25% da nossa cadeia de valor também
trabalhar com a neutralidade de carbono. Também 25% desses nossos suppliers, parceiros, eles vão ter neutralidade. 2040, a gente trabalha com a neutralidade para toda a cadeia de valor, 100% dela. E 2050, a grande ambição é que toda essa cadeia também seja net zero. Sustentabilidade, só a mensagem final, não é algo que você trabalhe sozinho. É uma colaboração, é um envolvimento de um todo. Porque o planeta necessita de todos. O planeta não necessita da empresa A, da empresa B, da empresa C. E por isso que estender a cadeia de valor é fundamental. Concordo plenamente. Legal. E como a Schneider Electric está garantindo a diversidade e a inclusão dentro da empresa? Ótimo ponto. Eu acabei de falar do índice de sustentabilidade e eu falei que era ESG. O E é meio ambiente, né? Só para dar um outro ponto importante, a gente tem um compromisso até 2025, que esses indicadores estão parametrizados até 2025. A gente quer descarbonizar o planeta em 800 milhões de toneladas de CO2. Nosso caminho já está por volta de 570 milhões de toneladas. Tá? Então, a gente tem aí mais 2 anos para chegar nos 800 e é fazer isso com os nossos clientes. Só para dar um exemplo do E. Quando a gente vai para o social, entra o tema da diversidade e inclusão. E a Schneider tem um parâmetro importante que é o 50-40-30. 50% de contratação de mulheres, 40% na liderança do que a gente chama de frontline managers, que são os gerentes que é mais difícil comercial você ter mulheres, principalmente numa empresa de engenharia, e 30% na liderança da companhia. Então, quando você vê essas transformações, o Brasil já cumpriu com esse indicador, para ter uma ideia. O Brasil, sempre nesse tema da diversidade, ele salta à frente realmente. Acho que a gente tem muito esse poder de incluir, esse poder de abraçar, né, essa transformação. E no mundo não está distante, já está bem encaminhado nesse caminho. Inclusive, dentro, até no nosso comitê executivo global, a gente já vê um balanço extraordinário. Então, eu acho que tem que ter esse compromisso e eu afirmo para vocês, não é só um compromisso de mulheres, mas é um compromisso de etnia, é um compromisso de cultura. E aqui eu quero botar 2 culturas no jogo. Primeiro, que a Schneider é uma empresa global, né? Fatura 36 bilhões de euros, mas está presente em mais de 100 países. Então, trazer pessoas de diversos países para o Brasil ou mandar brasileiros para outros países, isso é fazer uma inclusão cultural, isso ajuda na inovação. Mas olhando dentro do Brasil, é como você interage com essas diferentes culturas dentro desse país continental, trazendo pessoas de um lado ao outro, levando nordestinos para o Brasil, para São Paulo, levando do Sudeste para o Sul, fazendo essa mixigenação cultural, para mim é um grande influenciador, o acelerador da inovação. Então, todos os fatores fazem com que a companhia inove. E aí onde está a riqueza, né, disso tudo, né? Essa mistura, né, de culturas, tanto global quanto dentro do próprio país, isso é maravilhoso. Né? E olha, o brasileiro é muito inovador. De verdade, nós somos super inovadores. Se eu posso fazer uma crítica a nós, é que nós precisamos ser disciplinados. É assim que talvez não nos veem muito. Uhum. É muita inovação com pouca disciplina. E aí ser mais disciplinados para mostrar que essa inovação não vem por acaso, vem com uma certa rigorosidade, resiliência e disciplina. E a disciplina está associada. E acho que a gente pode vender o Brasil muito melhor do que hoje nós vendemos. Talvez esse seja o caguete do artista, né? O brasileiro é um artista, né? E o artista ele não é tão disciplinado, mas é absurdamente criativo e inovador, né? Não sei se o artista não é tão disciplinado. Eu acho que tem artista de alta performance aqui no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. O do South by Southwest teve recorde de brasileiros em 2024. A gente estava dando uma olhada aí. Então tá absurdo, a gente está crescendo. Então tem mais gente disciplinada aí crescendo. Que legal. Marcos, com a crescente preocupação com as mudanças climáticas, como a Schneider Electric está ajudando outras empresas, principalmente os clientes, a enfrentarem essa questão? Um ótimo ponto. Eu acho que você está
trazendo à tona aqueles que talvez não acreditem que há mudanças climáticas. Acho que precisa rever os conceitos, mas olhando um pouquinho mais os jornais, a televisão, a mídia, porque os impactos têm sido cada vez mais desastrosos. E eu não estou falando só de impactos de vidas, mas imagina infraestruturas, como a destruição da infraestrutura e o quanto os governos têm que reinvestir para reconstruir essa infraestrutura. Vejo o que aconteceu no litoral de São Paulo, vejo o que aconteceu com diversas inundações secas e às vezes perdas de produção significativas, chuvas em excesso. Nós estamos vivendo um mundo totalmente de ponta cabeça em relação à mudança climática. O que é certo, e o que eu posso trazer aqui, que eu acho que é um item importante, é que por que nós falamos tanto do 1,5 graus na redução? Porque hoje, se nós somarmos todas as ações que cada empresa colocou, suas ambições, até 2050, eu posso dizer para vocês que a temperatura ela vai subir além do 1,8. Então, nós não estamos alinhados com as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris. E pior, recentemente escutei até que estariam passando de 2 graus. Mesmo com as ações, se 100% das empresas implementarem 100% daquilo que disseram, dos países colocarem 100%, nós vamos ter que acelerar. Nós vamos ter que ser mais agressivos. Nós vamos ter que ter mais atitude. E alguns me perguntam, mas existe realmente esse retorno? E eu quero citar um caso aqui muito emblemático para nós. O Walmart fez um projeto com a gente que era reduzir em 1 gigatoneladas com o escopo 3, com o seu cadeia de valor, a pegada de carbono. A meta deles era até 2030 e surpreenda-se, agora em 2024 já chegou no 1 gigatonelada, 6 anos antes. Então, é possível, basta querer, basta investir, acreditar, e isso, se todos fizerem, a gente consegue voltar no patamar desse 1,5 graus, sim. As pessoas às vezes desistem, sabe? Esses dias eu estava com meu filho assistindo ele jogando futebol e eu vi um jogo que ele estava perdendo e ele desistiu do jogo. E aí eu fui ver agora nesse final de semana de novo o jogo dele e eu falei, cara, você não desiste do jogo. Pode estar perdendo 5-1, 10-1, não desiste. E ele fez um gol nesse jogo que foi emblemático para mim porque ele não desistiu da jogada. É isso que eu quero pedir a todos vocês. Não desistam. O planeta está gritando através desses problemas climáticos que a gente está enfrentando. Então, a hora de agir e de acelerar é todo momento. É todo... E é papel de todos, né? Todos. Os entes privados e públicos, né? Então, você privados, não dá para esperar só pelo públicos público. E cidadão. Sem Acho dúvida. que nós mesmos temos o nosso papel importante nessa jogada. Não espera só governo, não. Sem Empresários, cidadãos, é o que a gente fala do tripartite, né? É uma responsabilidade de todos. Perfeito. Marcos, eu sei que a Schneider Electric está muito envolvida nesse projeto de Smart Cities. Hoje eu mesmo vim para cá num Uber elétrico e essas inovações estão cada vez mais no nosso dia a dia. É verdade. Como que a Schneider está preparando o futuro das cidades? O tema aqui, ele se concentra no tema da eletricidade. Exatamente isso. Nós acreditamos fortemente que vai crescer muito o consumo de energia. E aí a equação, de novo, se você acelerar o consumo de energia, de que fonte você vai tirar essa energia? Por isso o futuro dita novas tecnologias para a energia. E aí passa do hidrogênio verde. E aí, falando do Brasil, a gente tem um protagonismo tremendo. O Brasil pode ser um destaque nesse... Porque a gente tem as fontes mais renováveis do planeta aqui. A gente investiu no momento certo no solar, no eólico. A gente tem a fonte hídrica. E aqui a gente consegue produzir hidrogênio verde também. O problema é como transportá-lo, mas aí vem vir mais inovação para preparar ele para o transporte.
Então, esse é um ponto crucial nesse caminho, porque as cidades, os smart cities, vão exigir mais energia, Gerson. E isso a gente vai ter que ser mais eficiente. Não adianta entregar energia e desperdiçar mais de 30% dela. Pra você ter uma ideia, as aplicações da tecnologia hoje, elas podem, a gente acredita, sempre girar em torno de 20% de redução de consumo de energia a 60%. Tem casos que a gente encontrou 60% de consumo de energia. Quer dizer, está perdendo 60%, o teu edifício, por exemplo. Olha um dado interessante. A gente fala muito aqui do Brasil, vou falar do Brasil já, mas eu quero ir para a Europa. Você sabe que mais de 70% dos edifícios na Europa são ineficientes. E que a velocidade de retrofit desses edifícios é só de 0,5 ponto percentual. É muito lento. Então tem um parque gigante de retrofit para se fazer, para entrar energia sustentável na história e levar a Europa, o mundo velho, à origem dessa história da pegada de carbono. Quando eu olho para o sul, o hemisfério sul, onde tem os países que estão em desenvolvimento fortemente, a história é diferente, porque hoje a gente está concentrando cada vez mais a população em grandes cidades. E essa concentração vai fazer o consumo de energia subir absurdamente. E a gente tem visto nos últimos anos. Então, esse consumo de energia acelerado, de novo, ele tem que vir de fonte renovável. Você não pode cada vez mais construir térmicas ou fósseis, energias fósseis, para cobrir esse crescimento. Porque é um crescimento desigual. Então, mas tem uma grande oportunidade. Se você começar a construir infraestrutura desde já, e aí vou chegar no Smart City, pronta para isso, você vai preparar toda a sua infraestrutura já de maneira eficiente. E aqui a infraestrutura joga um papel fundamental. Cada vez mais a gente vai ver ônibus elétricos, carros elétricos, a gente vai ver trens, a gente vai ver... Vou dar um exemplo simples que a gente tem. Eu não sei se você... Às vezes a gente não tem dimensão. Transatlânticos que param, cruzeiros, param na nossa costa, muitos deles, não sei se já perceberam, eles ficam ligados o tempo inteiro queimando carbono. E nós temos uma tecnologia que poderia pará-lo e conectá-lo com energia elétrica e ele desligar os motores. Já está na costa, né? Conectar e desligar, o que a gente chama de onshore connection. E isso faz com que o navio possa ser mais sustentável. Existem portos já na Europa com essa obrigação. Se você não tiver como conectar, você não pode atracar. Para cruzeiros, por exemplo, está funcionando muito. Então, tudo tem um espaço, mas tudo vai levar a energia. E essa energia, volto a insistir, ela tem que ser sustentável. E a energia, aproveitando já o gancho, a energia fóssil, você acha que o tempo de vida ainda a nossa necessidade de usar energia fóssil vai por quanto tempo? Olha, ela tem que ir exatamente na equação contrária, tá? Não vai ter... porque é aquilo que eu falei, o planeta está gritando, então não vai ter solução que não seja você usar cada vez mais energia limpa. E a gente tem visto isso, os compromissos de diversas empresas, diversos países nessa transformação. É claro que a gente vive um ambiente nesse momento um pouco, alguns por um lado, outros para o outro, em todos os temas. E esse tema também vai ter essa polarização. Mas, assim, eu sou um ativista. E o meu ativismo é pelo planeta, um planeta sustentável e de uma energia limpa. Legal. Bom, todos sabem que eu aqui e o meu sócio, nós somos headhunters, né? E a gente tem uma curiosidade, quando a gente traz um profissional à empresa, né? Como é que, no caso da Schneider, ele é adaptado à cultura, né? Qual que é o trabalho feito para os valores da companhia? Putz, acho que é o momento certo dessa pergunta, porque nós estamos passando por uma renovação exatamente dos nossos valores.
E os nossos valores agora, de maneira bem simples, tem uma palavra chamada impact. E eu diria o seguinte, impact, se você vê, é uma associação de palavras importante, porque imagina a inclusão do I com o teamworking de colaboração. Tá? Isso é fundamental para levar a inovação da companhia. E depois a gente tem toda a maestria, e aqui vem um detalhe importante, né? A gente tem que considerar um bom equilíbrio na companhia, né? Entre a juventude, que aí vem conectado ao C, da curiosidade, mas você precisa ter a maestria junto. E isso é um guia importante na nossa busca também de crescimento, de inovação, porque precisa desses dois equilíbrios. E por último, o propósito, né, o P, do impact, né, e a ação. Não basta ter propósito, você tem que agir. E isso é o senso nosso de pertencimento. Aquilo que a gente pertence, aquilo que a gente quer fazer parte da nossa essência para o planeta, para um mundo melhor, para a sustentabilidade. Dito isso, esse impact, a gente quer mais encontrar pessoas, e aí entrando no teu ponto, que sejam impact makers. Sejam pessoas que querem gerar impacto. Impacto no sentido de entender que a nossa companhia vai ser um motor para ajudarmos nós a impactar um planeta, impactar pessoas, impactar tecnologia. E isso é fundamental nesses valores que a gente preza. E eu achei a campanha super interessante, porque misturou esses temas de uma maneira super importante, insistindo que a gente quer crescer, que a gente quer inovar, que a gente quer ter um senso de pertencimento, e por isso o impact é fundamental. Mas eu convido a todos que ser impact maker é agir, é atuar. E a gente tem até esse programa que é convidando pessoas, convidando empresas, convidando parceiros a serem impact makers junto com a gente nesse caminho, nessa jornada. Marcos, um tema que tem impactado muito, gerado muitas polêmicas no mundo do trabalho, é a questão do trabalho híbrido, o home office versus o presencial. Vocês construíram aqui um site fantástico, o Green Tower, aqui para receber as pessoas, trabalharem realmente com prazer, com interação. E como que a Schneider Electric pensou isso, os colaboradores no presencial ou no home office, como integrar também a cultura quando o colaborador está online? Isso é um bom ponto. Eu acho que cultura não se integra online. Cultura se integra no físico. E é por isso que o nosso site tem como grande conceito colocar todo esse tema do impact aqui dentro, para impactar as pessoas e entenderem a cultura, a nossa cultura, mas eles têm que vir para cá. E por isso vir para cá é vir para colaborar, vir para incluir, vir para balancear essa maestria com a curiosidade, vir para entender o nosso propósito e como agir. Nós não queremos que todos venham para cá. Reunião, se você vai ter uma reunião, faça ela virtual. Se você vai ter um face-to-face, faça ela virtual. Mas se você vai ter uma reunião para encontrar uma solução para um cliente que carece de um tema, de uma pegada de carbono, como reduzir, vem aqui, vamos gerar ideias junto com o cliente. Traga o cliente nessa discussão. Traga o parceiro nessa discussão. Aqui a ideia é colocarmos juntos. Nós temos uma regra bem assim, fixa. Nós colocamos 3 dias digital, 2 dias físico. Mas it's up to you. Porque pessoas de alta performance entregam ou no digital ou no físico. Como levar essas pessoas para alta performance é o que eu acredito muito, que a felicidade tem um ponto importantíssimo nesse jogo. E felicidade vem quando você confia.
o fato de você confiar ele no digital ou no físico é uma tradução que a alegria dele, a felicidade dele vai estar on top. E aí ele vai poder entregar mais. Esse é o meu estilo de liderança, é o que eu acredito fortemente e o que tem funcionado muito bem aqui no Green Tower. Hoje a gente tem uma discussão diferente. Qual? As pessoas querem vir aqui. Não tem Tenho o espaço para todo prazer mundo. de vir aqui. Né? Querem compartilhar, vir aqui. É um ambiente agradável de trabalho, vocês viram aqui. E é um ambiente aberto. Então, é isso. Acho que essa é... a gente até tem falado, pessoal, isso dá para fazer digital. Então, é mais o contrário. Mas o importante é entregar. E nesse ponto de entregar, muitas pessoas me perguntam, nesse propósito, nessa ação, realmente isso dá retorno? Empresas sustentáveis são empresas sustentáveis para atuar no planeta, mas também são empresas sustentáveis financeiramente. E a Schneider é um exemplo disso, onde ela cresceu 7 vezes o seu resultado nessa jornada da sustentabilidade. Hoje, do portfólio da Schneider, já mais de 75% são relativos a temas de sustentabilidade. É bastante, quando você olha o portfólio, você olha, mas não são disjuntores, contadores, não. A nossa pegada é muito maior e 75% do faturamento desses 36 bilhões já são relativos à sustentabilidade. A gente, de novo, observando a tua carreira, você no mínimo é um executivo de sucesso, no mínimo deu certo, muito certo, né? Todo o desenvolvimento hoje está à frente de uma empresa com um propósito enorme, com um grande impacto para o mundo. Então, é um executivo, obviamente, que a gente admira e gosta de... Como Red Hunter, a gente adora ter no radar. Sem dúvida. E aí, óbvio que para o público do Executive Talk, eu gostaria que você... se você tem alguma liderança inspiradora, algum livro que você recomenda, né, alguma mensagem que você possa passar para o público do Executive Talk. Olha, puxa, tantos... né? Vou começar falando de livros, né? Livros acho que é um ponto importante. Eu acho que, bom, a maioria que me conhece sabe, eu sou um jogador de tênis, sempre vou tentar jogar tênis, é esse o meu tentar. e adoro, né? Eu comecei a ler, quando eu comecei a jogar tênis, assim, é algo, por incrível que pareça, é um esporte que usa muito o mental. O físico também, mas o mental tem um papel fundamental. E tem um livro chamado O Jogo Interior de Tênis. Eu vou até ler aqui, porque é o Timothy Gallwey. E é muito interessante, porque ele fala da parte mental, como atingir alta performance, mas trabalhando o mental no jogo. E aquilo foi um divisor. E eu comecei a ler esse livro, por incrível que pareça, foi na Colômbia, um professor de tênis que me indicou, e eu comecei a ler. Que às vezes as indicações vêm das pessoas que você nem imagina. Eu comprei, comecei a ler, comecei a entender e gostar muito e ver que tinha aplicações não só para o tênis, mas tinha aplicação para o jeito de eu gerenciar equipes, para o jeito de eu buscar a forma de tirar a alta performance das pessoas, né? Resgatar isso. O segundo é um livro que acho que a maioria conhece, né? A regra é não ter regras. Da Netflix, o ex-CEO da Netflix, porque eu acho que está cada vez mais difícil ser uma empresa inovadora quando você não está num hub, quando você está num local, mas se você conseguir sempre pensar um pouco fora da caixa, você vai encontrar oportunidades de inovação mesmo no perímetro que te deixaram. O que eu quero dizer por isso? Muitos R&Ds estão na Índia, vou dar um exemplo. Não tem R&D no Brasil? A gente conseguiu encontrar um caminho para R&D no Brasil. Muita inovação está, não sei, na Europa, não sei, nos Estados Unidos, Vale do Silício. Como que encontrei? Existe inovação na forma como você atuar no ecossistema. Tem como você inovar no ecossistema. Aqui, por exemplo, no Brasil, a gente implementou uma organização que rompia um pouco as barreiras
das tradicionais organizações pelas unidades de negócio, e a gente transformou a organização pelo cliente e virou uma referência para a Schneider. Só para dar um exemplo de que aqui você consegue trazer inovação, sim, mas é que às vezes a gente fala em inovação, a gente vai pensar no produto. E não é só o produto, a inovação é muito mais além. Por isso esse regra não ter regras foi interessante para quebrar um pouco paradigmas. Mas eu confesso a todos vocês que a melhor leitura para mim é a leitura que eu saio da onde eu estou. Eu sou um fanático por comics. E acho que eu estou falando isso em primeira mão para vocês. Eu sou adoro revistinha em quadrinho, Batman, Homem-Aranha, de qualquer tipo, Marvel, DC, não vou entrar na discussão entre eles. Mas por que eu adoro? E às vezes você vai me pegar, talvez no avião, lendo uma revistinha. Um líder precisa sair um pouco de onde ele está. Precisa entrar numa dimensão diferente, ou num multiverso que não é o seu. Já que está também na moda falar multiverso. E para mim essas são as revistinhas. E ela tem conteúdo, sim, que pode te ajudar. Se você souber traduzir, se você souber entender, ele tem vários conteúdos. Seja para o meu jeito pessoal de ser, seja para o trabalho onde eu trabalho com pessoas. São seres humanos. E essa humanização cada vez mais importante, eu acho que é um fator que joga um jogo legal. Não é a questão do herói ou do vilão, é a questão de resiliência, a questão é de humanização. Eu acho que isso é um item importante. A questão é que grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Você acha, falando nisso, Marcos, você acha que, agora falando de CEO, você sabe que a gente fala muito com CEOs. Sim, claro. Você acha que o CEO tem a síndrome do herói? Eu acho que sim. E quando você assume o papel, você quer ser herói. Só que o mundo hoje, ele levou a gente a ser parte de uma liga. Você é mais um herói dentro do jogo. Chame de Liga da Justiça, chame de Vingadores. Você é mais um lá dentro. E você pode ser o Superman, o Capitão América, mas é o jogo em equipe que faz as altas performances. Mas tem uma frase que a gente chamou o Tandy para fazer uma apresentação para nós no nosso evento de liderança e convenção de vendas. Ele falou uma frase que me impactou muito, que eu acho que vale para qualquer um de nós quando você busca alta performance. Se você sai da sua casa e deixa o seu filho ou sua família, e ele falava muito disso porque ele viajava muito para os campeonatos, né? Ele cita que ele deu um beijo no filho e saiu. O filho tinha acabado de nascer e saiu. Se você vai fazer isso, faça e entregue o seu melhor. Porque você está deixando o seu bem mais precioso ali. Se você não está fazendo isso para o melhor que você está fazendo, por que você está fazendo? E a mesma coisa vale. Você vai ser herói, então entregue tudo, que isso já vai fazer de você um herói, afinal você está deixando o seu bem lá atrás. Então você vai ter que entregar tudo. E se você fizer que todos entreguem também nessa mesma situação, a empresa vai trazer uma alta performance. E no final do dia você é o herói para quem você deixou lá em casa, né? Super herói. Sem dúvida. Super herói. Mas da Marvel ou da DC? Legal, agora um bate-bola para a gente terminar. Coisa rápida. Um desafio na tua carreira, na tua vida. Olha, eu vou falar da minha vida. Eu acho que é importante falar da minha vida. Ter filhos é um desafio hoje. Nessa loucura da digitalização, que tem muitos benefícios, mas tem uma loucura por detrás. E eu tenho me preocupado em preparar esses meus filhos para que saibam viver nesse novo ambiente, em que mescle muito o digital, mas o humano.
Eu acho que a gente não pode descaracterizar que o humano vai ser chave no sucesso da vida deles. Então, que eles se desconectem um pouco para ter a humanização. E aí o esporte vai entrar muito no jogo, o esporte vai ser chave. Eu acho que livros vão continuar existindo. Eu acho que momentos de conversas na mesa cada vez vão ter mais valores. E eu tenho essa preocupação. É um desafio isso para mim. Transcendendo a reunião com as minhas equipes, cada vez mais potencializar que as reuniões tenham menos participação de ter um telefone ao lado e atrapalhar a reunião. E as pessoas estejam conectadas naquele tema. Faça a reunião mais curta, mas pelo menos que as pessoas não se desconectem. Vale a mesma colocação aqui. Essa é uma boa mensagem para passar, de modo geral, que também depende de todo mundo, né? Porque hoje em dia, se você faz isso com o teu filho, que é trazer ele mais para o lado humano, ele acaba virando um extraterrestre perto dos outros, né? Porque está todo mundo na tecnologia ali, com celular e tal. Então, o ideal seria uma conscientização em massa sobre isso, né? A grande discussão nas escolas é quando dá o celular para a criança. Imagina, tem gente que dá com... criança tem 8, 7, e dependendo, não estou criticando se deu com 7, 8. Eu dei com mais tarde para as crianças, mas os amiguinhos falam, pô, mas meu amiguinho tem, o outro não tem. É um desafio grande. O desafio das escolas, de verdade, ser um diretor da escola hoje, eu acho que deve ser algo surreal nessa jornada, mas ao mesmo tempo você tem que integrar a tecnologia nos estudos, porque ele é um papel chave na aceleração do aprendizado. Sim. Então, é balanceado. Eu acho que é balanceado. Esse é um grande desafio, de fato. Legal. Um orgulho. Nossa, você sabe... Putz, tem diversos orgulhos, né? Eu tenho orgulho, primeiro, da minha equipe. E não puxando o saco da minha equipe aqui, sendo muito direto com vocês. Mas eu acho que eu cheguei com um propósito no Brasil, voltei para o Brasil com um propósito, tinha uma entrega a ser feita e graças a um trabalho em equipe nosso, no entendimento, num papel de confiança fundamental, nós entregamos com 1 ano de antecipação que a gente tinha determinado no nosso business plan. Então, primeiro, eu tenho orgulho dessas pessoas, dessa equipe, de toda essa geração que contribuiu esse resultado. Segundo, do mesmo lado que eu tenho preocupação, eu tenho orgulho dos meus filhos. Quantos filhos? Eu tenho 3. 3 filhos? 3, 2 meninas e 1 menino. E cada dia eu aprendo mais com eles. O orgulho é no aprender com eles. Não só ensinar, mas aprender com eles. Eles me ajudam a me adaptar ao mundo moderno. Isso é muito legal. Né? Não importa o quão moderno a gente acha que eles sempre, né, vão ser mais, vão estar à frente, né, com relação a isso, né, adaptar esse novo mundo. Né? É isso aí. E uma conquista, que é quase igual ao orgulho, mas aí é diferente. É igual, mas diferente. Eu acho que a principal conquista realmente, e com a maior modéstia, a maior humildade possível, é essa história de estagiário a Country President, o presidente da Schneider Brasil. Para mim é uma conquista assim, e que aqui vale uma mensagem a todos vocês. Eu não tracei isso, eu não fiquei cobrando isso na minha mente. Eu fui conquistando etapa por etapa. Por isso que a palavra do Tandy de se entregar é fundamental. Em cada posição que eu tinha, eu entregava o máximo. E isso era reconhecido. Então, entrega reconhecido. Assumir riscos em mudanças, assumir riscos em áreas, assumir riscos em mover de país. Sim, risco faz parte da jornada, mas o sucesso e a conquista foi um dia voltar. Eu lembro que eu estava fora e falava assim, será que um dia eu vou ser presidente no Brasil? Né? E aí começou a me vislumbrar as possibilidades de ser, e foi com orgulho que eu voltei, e muito feliz. E conseguiu. Mas muito feliz. Marcos, quero te agradecer muito por esse papo, foi um papo enriquecedor, foi um episódio maravilhoso do Executive Talk. E, de novo, sem palavras, obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Joel. Obrigado, Gerson, como sempre. O Gerson me encontrou aí, assim, por acaso, e me colocou num grupo que eu acho que
É um grupo incrível que tem muitas trocas, a gente compartilha muitas ideias, a gente compartilha dúvidas. Dizem que a posição do CEO é uma posição muito solitária, porque depende de você. Você pode não ser solitário, né? Basta você ser aberto, ter um grupo de confiança e ter amigos. E considero vocês amigos, por isso, bem-vindos sempre ao Green Tower. E espero que a gente participe mais vezes dessas discussões, porque tem tantos temas, né, modernos que a gente pode falar. É verdade, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu.